Olá, meu nome é Ellen Benatti, eu sou mestranda em administração pelo programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal Fluminense. Venho aqui ao 26º Seminário de Administração do OCMEAD, 2023, apresentar o meu artigo, que se chama Geração e Adoção de Inovação, uma revisão sistemática de literatura. Bem, como objetivo, esse artigo ele busca proporcionar uma visão geral das pesquisas publicadas no campo da adoção e geração de inovação, bem como entender o interesse que o tema tem despertado na comunidade científica nos últimos 10 anos. Como metodologia, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, onde foram analisados 10 artigos de um conjunto inicial de 454 no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2022. Para a coleta de dados, utilizou-se então a ferramenta Parzival, por ser uma ferramenta que tem como objetivo o desenvolvimento de revisões sistemáticas de literatura, e possibilita o trabalho colaborativo entre os autores, auxilia no desenvolvimento de questões de pesquisas, na seleção de base de dados, na inclusão e exclusão de critérios de seleção e também por fornecer mecanismos de avaliação de qualidade e também mecanismos para a criação de streams. Como questão de pesquisa, visando delimitar o escopo e direcionar o desenvolvimento dessa RSL, foram elaboradas 4 questões de pesquisas. Uma delas é como o termo de adoção e geração de inovação são definidos, o que tem sido discutido, qual a quantidade de tipos de publicação por ano e quais as principais fontes de publicação. Então, essas são as questões de pesquisas que devem ser respondidas ao longo do artigo. Para o planejamento da RSL, como bem visto, foi recorte temporal entre janeiro de 2012 e dezembro de 2022. As strings de buscas foram palavras em inglês, mais precisamente adoção de inovação e geração de inovação. Foram pesquisados em 3 bases de dados, a Cielo, a Science Indirect e a Scopus, retornando com 454 artigos, dos quais 10 estudos foram selecionados por atenderem aos critérios de seleção. Esses critérios de seleção, eles incluíam, foi estabelecido alguns critérios de inclusão e de exclusão que o Parzival fornece, e como critérios de inclusão foram selecionados estudos que tratam sobre geração e adoção de inovação, estudos publicados dentro do recorte temporal, estudos em inglês, e como critérios de exclusão foram excluídos estudos duplicados, estudos que estavam fora de escopos, estudos que não estavam disponíveis na íntegra e estudos que não eram acadêmicos. Então, foram aceitos 10 artigos, rejeitados 433 estudos e haviam 11 estudos que estavam duplicados. Foi estabelecido também questões, para auxiliar na avaliação de qualidade desses artigos, Essas questões, elas tinham pesos que eram atribuídos a cada resposta. Por exemplo, se fosse sim, valia 1. Se fosse parcial, valia 5. Se fosse não, valia 0. Alguma dessas questões eram se o estudo ele aborda o tema geração e adoção de inovação. Se o estudo ele aborda as diferenças, entre geração e adoção. Se o objetivo da pesquisa está claramente definido, no estudo, e se ele expõe as suas limitações. Como resultados, respondendo a primeira pergunta, sobre como os termos de adoção e geração de inovações são definidos, os termos eles têm sido definidos nesses artigos analisados com base na teoria do modelo de difusão e de inovação de Rogers, de 1995, O sociólogo, ele basicamente define a adoção como um processo mental que ocorre desde que o indivíduo adquire o conhecimento da inovação até a sua decisão final de adoção. Respondendo a segunda pergunta, o que tem sido discutido, Tem sido discutido como
a adoção e inovação como uma opção, né, para garantir vantagem competitiva nas organizações, né, para estimular a geração de inovação, para prever a possibilidade de adoções e também para medir a maturidade dos processos de inovação dentro das organizações, né? E para analisar os indivíduos que são resistentes à adoção dessas inovações. Como resultados, a respeito da quantidade de publicações por ano, né? Todas as publicações foram feitas em revistas. 2017 foi o ano que teve mais publicação dentre dos artigos selecionados. 2013 e 2018 não houveram artigos, dos artigos selecionados, nenhum foi publicado nesse período. A respeito das fontes principais de publicação, né, observou-se que as revistas eram da Suíça, Arábia Saudita, África, Colômbia, Brasil, Itália e Irlanda. Como conclusões, então, foi identificado que os estudos eles demonstram a preocupação em estimular a inovação e o desenvolvimento econômico, social e regional de grupos agrários, sobretudo grupos de extrema pobreza. A inovação em produtos ela foi evidenciada como um método de garantir a competitividade nas organizações e paridade entre as empresas do mesmo segmento. E o comportamento social ele também foi evidenciado no estudo, principalmente sobre a influência de como os grupos sociais, né, de como alguns grupos eles podem favorecer a adoção ou então desfavorecerem a adoção da inovação. As limitações, então, tem relação, né, com a indisponibilidade do acesso de estudos em algumas bases e o acesso de poucas bases e o acesso limitado a poucas bases de dados. Acreditamos que como escolhemos só 3, se fossem mais bases de dados, talvez o resultado pudesse ter dado um pouco mais diferente. Com relação a pesquisas futuras, né, sugere-se então analisar a geração e adoção de inovação no contexto organizacional, né, de modo que seja possível entender o tipo de organização que gera e adota essa inovação, porque observou-se, né, que nesses artigos selecionados, poucos deles, ou praticamente quase nenhum, falavam sobre adoção de inovação dentro do contexto organizacional. E é isso. Muito obrigada.